Começa agora mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado. Neste episódio, Sheila Von Tobel, jornalista e fundadora do Elefante Letrado, recebe Jean-Pierre Corcel, designer, cartunista e um dos primeiros escritores a escrever títulos para o Elefante Letrado. Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. Hoje o dia é muito especial para mim aqui no Elefante, porque, sem querer, eu reencontrei uma das primeiras pessoas que eu comecei a conversar quando eu lancei o Elefante Letrado, quando eu tinha apenas a ideia. E eu comecei a buscar autores, ilustradores, para começarem a escrever as histórias do Elefante Letrado. E aí eu conheci o Jean-Pierre Corcel. Jean, prazer te ver aqui hoje. Muito obrigada. Prazer todo meu, literalmente. E o Jean, nem lembro quem nos apresentou. Foi a Ana Maria. Foi a Ana Maria Pífero Rangel, que é uma sumidade no assunto de educação. E o Jean escreveu várias histórias do Elefante Letrado, aliás, vários livros que nós temos, né, na plataforma, ilustrou vários livros e, sem querer, essa semana tocou meu telefone e era ele, não falou nada. Eu falei, ué, tantos anos que a gente não falava e aí tu não falava nada. Bom, foi sem querer, mas foi um sem querer muito bom, porque a gente se reencontrou. Providencial, né? É, verdade. E aí me conta, primeiro, para quem não te conhece, te apresenta. Certo. Bom, sou o Jean-Pierre, né, Corcel. Bastante gente me conhece como Pico. Como Pico. Apelido de infância. Porque tem 3 Jeans em casa, então. 3 Jeans. Meus pais super criativos com nomes, né? Aí deram o Jean Marcel primeiro, Jean Luiz segundo, e aí veio eu o terceiro, Jean-Pierre. Aí é na base do apelido, né? Senão... Então, eu sou pedagogo, né? Formado na URGS. Na URGS. Na foi Universidade lá Federal aqui do Rio Grande do Sul. Com a Ana Maria Rangel. Sabe, quando eu fui fazer pedagogia, nossa, eu era muito tímido, mas eu não queria dar aula de jeito nenhum. Aham. Porque eu gostava de desenhar e coisa e tal, então eu queria fazer uma coisa ligada à arte. Então, eu vou fazer artes visuais. Mas daí, na época, eu comecei a estudar um material de educação, inclusive do meu xará, o Jean Piaget. Aham. E eu adorei aquilo. Assim, nossa, isso é uma leitura gostosa. E eu pensei, vou tentar fazer pedagogia, porque eu vou estudar um pouco da área das humanas que eu gosto, né? Porque a pedagogia, ela abrange. Pô, traz o teu microfone um pouquinho aí, boa. A pedagogia, ela abrange, assim, de maneira não tão aprofundada, mas todas as áreas das humanas, né? E eu, isso é um curso que eu vou gostar de fazer. E aí, na hora de dar aula, eu saio fora. Mas comecei a estudar lá, daí eu conheci a Ana Maria Rangel. E ela já me botou a desenhar material didático para ela, já no primeiro, segundo semestre. E ela também me botou a dar aula e eu fui gostando daquilo. Sim. E aí acabou que... E tu já desenhava? Quando ela te botou a desenhar? Já, eu desenhei desde criança, né? Sempre gostou? Sempre. Eu aprendi a ler e escrever um pouco antes, assim, de entrar na escola, em função de eu amar a história em quadrinhos. Sempre gostei muito. Então, quando eu descobri Sim, que é o teu forte, né? É o que tu mais gosta de... Não sei se é o que tu mais gosta de fazer, mas... Tu tem a Turma do Guaíba. A Turma né? do Guaíba, exatamente. E a Turma do Guaíba é em quadrinhos. Isso aí. Ela começou originalmente como uma obra literária, digamos assim, mas depois eu desdobrei ela numa série que virou História em Quadrinhos. História em Quadrinhos. Mas é a minha casa. A História em Quadrinhos é onde o desenho assim me conquistou, né? Sim. E quando eu descobri que naquele balãozinho da História em Quadrinhos tinha palavras e que ali, nossa, ali tem um significado, além das imagens, né? Eu fiquei muito assim, preciso descobrir, preciso aprender isso. Aí eu tive a família me apoiou, então me deu suporte, material, e a partir dali eu tive muito interesse pela escrita também, né? E sempre gostei também de criar minhas histórias, né? Desenhar e criar minhas histórias. Sim, tu escreve e ilustra o teu próprio, o que é muito legal, né? Porque não é o mais comum, né? Normalmente o autor escreve e outra pessoa ilustra. Sim. E tu faz as duas coisas, tem a habilidade pros dois. E aí é uma coisa bacana, porque às vezes eu penso a história, muitas das histórias que eu fiz aqui... Sim, já tá fazendo a ilustração na cabeça. Na cabeça, às vezes a ilustração conduz a criação da história, do texto, e às vezes o contrário, uma palavrinha assim que eu acho interessante, eu acho que a gente tinha uma aqui, né, o zumbi com zumbido no ouvido, viajando a palavra, depois agora vamos um desafio de criar uma história com essa... Tu sabe, já que as crianças são apaixonadas pelos teus livros. É muito boa. legal. Nós temos o Laerte, o gato inerte, que seguidamente... Nosso preferido. Eu adoro, eu sei ele de cor e salteado, como se diz. E esse livro, várias escolas que a gente visita, as crianças adoram também. Então é muito legal a forma que tu consegue ir construindo a história. E ele é todo rimadinho, né? Todo rimadinho. E as crianças adoram, porque, eu não sei, tu tem...
eu não sei, tu tem uma forma um pouco diferente de escrever e eu acho que tu te conecta muito com as crianças. Ah, eu adoro. Tu consegue captar o carinho, a atenção, a risada das crianças. As crianças, eu vou dizer assim, como eu falei, eu era muito tímido. Então, dar aula era uma coisa que pra mim, assim, era pânico, literalmente. Mas quando eu comecei a dar aula, que a professora Ana Maria, aliás, ela me enganou, né? Ela me botou numa sala sem eu notar. E aí, a conversa com as crianças, aquilo pra mim foi uma terapia, assim. Hoje seria uma coisa que, nossa, se eu não tivesse feito a educação, não tivesse a professora, acho que eu estaria que eu não conseguiria falar. Eu era tão fechado, assim. Sim. E a conversa com as crianças, como elas são puras, elas são honestas, elas não têm conversa. Ela tá gostando ou não tá Sim. gostando, é imediato, tu percebe, né? Então, é muito legal, assim, a conversa com as crianças me dá muita ideia, assim, porque... Sim. As coisas que elas falam, assim, nossa, ficou com a cabeça, e depois, pô, alguma coisa sai daí, Sim. né? Eu lembro que nós visitamos uma escola juntos lá na Zona Sul e as crianças ficaram enlouquecidas na tua volta porque tu estava ensinando a desenhar. Mas assim, num segundo a gente foi só fazer uma visita, não lembro exatamente. Era bem comecinho, né? Bem Então, a gente tava começo, botando nas escolas, isso né? eu vou te dizer, eu acho que foi em 2013, Eu acho que 14, sim. por No aí. máximo 14. No máximo 14. E a gente foi conversar, não foi, eu acho que nem fazer contação de história, eu não lembro o que a gente foi fazer. Eu acho que a gente foi lá porque eu tava buscando escolas públicas, se não me Ah, engano, pode pra ser. assumir a plataforma. Pode ser. E aí, como eu já tinha trabalhado com eles, eu acho que, se não Ah, me tu engano, eu levou lá, indiquei- isso. E aí, eu não sei, e a gente entramos na biblioteca e em 2 minutos estava todo mundo na tua volta e tu ensinando a desenhar. Ah, eu Foi adoro. muito Porque legal. sabe uma coisa muito interessante dos desenhistas, né? Que quando a gente conversa com desenhistas, todo mundo... Ah, é um dom, o pessoal... Isso aí é dom. Mas a tem gente- técnica. E tem treino, assim, uma disponibilidade de quem gosta. Porque às vezes a gente pega pro adulto, assim, ele fala... Ah, eu desenho como se eu tivesse 10 anos de idade. Aí tu pergunta, quando é que tu parou de desenhar? 10 anos de idade. Então, é uma coisa que evolui, né? E os desenhistas, o que eles fazem? Eles não pararam. Eles são uma criança que não parou de brincar com o desenho, né? Aham. E é claro, tu vai desenvolvendo técnicas, ferramentas, né? E vai evoluindo. Mas Sim. aquela coisa da disponibilidade, a diversão, a vontade, né? De se expressar pela imagem, Sim. vem da infância, Sim. né? E as crianças é bom. E quantos livros tu já escreveu, tu sabe? Tem todos guardados, tem as memórias. Eu tenho, sabe, eu tinha um problema no meu computador, eu perdi, mas eu consegui catar. Mas eu acho que só que para editar leitura, acho que foi uns 30, né? Uns Entre 30 pra- escrever, não sei Tu se lembra eu- que no início a gente se encontrava num posto num de posto. gasolina? Ainda não tinha nem a outra, né, Aham, não estrutura, né? não tinha nem escritório ainda. Sim, a era gente muito começo, né? Muito começo. Uhum. A gente se encontrava num posto de gasolina e tu me entregava as histórias, levava um monte de histórias pra eu ler. Ai, Sim. que momento legal. Eu acho que naquela época eu não tinha nem lançado a Turma do Guaíba ainda. Eu só tinha Não, desenhado, tava desenvolvendo. eu tava para lançar ela. É. E, bah, foi... Que legal, né? E Foi que a Ana bom, Maria e tu que nos fez esse meio de campo, né? E tu vê, hoje a gente tem mais de 2 milhões de alunos Nossa, lendo o obrigado. Elefante Letrado. Ah, que bacana. E é Então, uma honra, né? Participar disso que desde legal, o início, assim. que legal. E tá aqui, né? É. E hoje, como é que tá a tua vida? Tu trabalha na Prefeitura de Porto Alegre. Isso, agora eu sou designer lá. Uma equipe maravilhosa lá, o Rafael, a Aline, o secretário Luiz Carlos. Um pessoal muito bacana, assim, uma equipe muito legal, bacana de Sim. trabalhar com eles. E né? como é que é, para quem não conhece o trabalho, tu é designer na prefeitura, o que que um designer que trabalha numa prefeitura faz? A gente atende as secretarias, né? Então, todas as secretarias que precisam de algum material... Material gráfico, material para ser impresso. Isso, geralmente impresso, porque a gente tem também a equipe das redes, aí elas cuidam mais da parte digital. Mas a parte impressa fica muito com a gente. Então agora a gente tá fazendo... Eu fiz uma história em quadrinhos pro DMLU, que deve estar saindo. Lá consegui fazer uma história em quadrinhos lá também. Que legal. Mas aí atender as demandas das secretarias, né? Então Aham. aí eles preenchem um briefing, a gente vê às vezes é possível, não é possível, porque tem toda uma questão também burocrática e formal da prefeitura, Sim. né? Mas daí atender eles com cards, cartazes, folder, flyer, Sim. um mascote, como eu estava falando, agora eles estão fazendo uma coisa assim, algumas secretarias estão criando um mascote com a ideia de fazer uma fantasia, né? Para Sim. poder interagir melhor. Sim. Então a gente atende assim as demandas dele, das secretarias e da prefeitura em si em especial, né? A Sim. gente tá vinculado E ao tu gabinete do prefeito. consegue encaixar tempo para continuar escrevendo livros para crianças. Sim. E ilustrar, então- escrever e ilustrar. Eu sempre dou um jeitinho de fazer assim, né? Sim. Nunca parei de desenhar. Claro que assim, quando a gente tá com design é um pouco diferente, é uma outra, é mais assim, a proposta é outra, né? Não é algo tão lúdico assim, Sim. né? E eu gosto demais dessa parte da criação da Da história, criação. do desenho. E como é que foi a evolução, Jean, de como tu desenhava, vamos dizer que há 12 anos atrás, quando a gente começou o Elefante, Uhum. para hoje, 2025? Qual foi a evolução da ilustração nesse período?
de técnicas, de tecnologia. O que eu, inclusive, o Kino, né, que ilustrou o livro, Sim, né, nosso amigo e parceiro também. Meu bruxo. Encontrei ele há alguns tempos, assim, eu sempre fui, meu desenho sempre fui desenho à mão. Eu resisti horrores, assim, para entrar no digital. Mas acaba tendo que entrar, né? Aí eu cheguei a cursar artes visuais, e aí lá eu aprendi um pouquinho de programas, aí já comecei a mexer alguma coisinha ou outra. Mas daí eu encontrei o Kino, recentemente, acho que 1 ano. E aí, desde então, ele me mostrou o iPad para desenhar, né, naqueles tablets e tudo mais. E aí, nossa, aquele é o melhor dos mundos, porque tu tem a parte mais tecnológica, que é o vetor, né? Então, tu tem margem para aumentar, diminuir sem perder qualidade. Sim. Mas é um desenho à mão. Quando eu tentei me adaptar àquelas outras canetas que tu tem que desenhar... Sim, aquelas telas de desenho. Tinha umas que tu tinha que desenhar aqui, mas olhando pra tela. Aí eu não deu. Tentei me adaptar, mas não consegui. Inclusive, na época eu tava fazendo para vocês os livros, eu já comprei uma dessas para fazer, vou agilizar. Eu desisti, eu desenhava no mouse. Sabe que eu comprei uma dessas telas para algum ilustrador nosso. Aliás, eu comprei para o Elefante, porque alguém queria para desenhar nessa tela. Não sei nem que fim deu. Acho que eu dei para algum dos ilustradores. Agora tu tá falando, eu lembrei. Porque não é uma adaptação tão fácil assim. Não é, pois é. Agora, quando tu desenha direto então, na tela... no iPad mesmo. Sim. Aí, agora, aposentei o papel, né? Eu gosto do papel, tudo, mas... Mesmo assim, agora já vou mais direto pelo... E para ilustradores que estão assistindo esse episódio do nosso podcast, o que tu diria para quem ainda resiste muito a usar a tecnologia? Não tem como. Tu que é raiz, tu é ilustrador raiz, olha pra câmera e manda o recado. Olha, eu vou dizer uma coisa, o meu maior desafio quando eu comecei, eu tive essa resistência para incorporar, né, a tecnologia. Tu vai acabar dependendo de alguém para fazer isso por ti, porque tudo vai passar por ali, né? Então... Quanto mais tu dominar essa parte de tecnologia, eu não sou um cara que domino muito, assim, eu domino muito pouco, mas também tem pessoas que eu sei perguntar se precisar, né? Então, não tem mais escapatória, sabe? Tem que, porque senão tu vai depender de alguém que faça por ti. Eu lembro quando eu não conseguia fazer, às vezes aí eu passava o desenho para alguém, sei lá, dar um ajustezinho final, aí mudava o desenho, ou ele não pegou um detalhe, mas isso aí não era assim. Então tu perde um pouquinho até do que tu queria expressar, às vezes. Então, sim. Eu recomendo fortemente. Claro que a desenhar à mão é muito legal e é uma parte... É até mais... Agora vocês estão com aquela função, né? Todo mundo de novo vira e mexe, volta o pessoal colorir, né? Livros, sim. É muito gostoso, é terapêutico, mas profissionalmente que vai se ganhar de tempo com o virtual, com o tecnológico. Na época eu fazia com vocês, eu desenhava à mão no papel, escaneava, limpava, fazia no Photoshop, já era um pouquinho de tecnologia. Sim, mas agora, já dava muito mais trabalho. Nossa, triplicava o tempo. E tu lembra, a gente tava com uma demanda na época bem forte, eu fazia correndo assim, para poder entregar bastante, pra poder entregar. Né? Sim, ai, que época boa, que saudade. Foi um desafio maravilhoso. Assim. E algum livro te marcou mais? Tem alguma história que tenha mais espaço no teu coração? Eu gosto muito do Laerte, o Gato Inerte, porque era um gato que eu tinha, né? Era um gato que eu falecido já, que Deus tenha. O Laerte, o Gato Inerte. A Turma do Guaíba, né? Turma do Guaíba, sim, essa é. Ela começou como uma história, porque como eu trabalhei no DEMAI, eu fui estagiário, meu estágio, né, em pedagogia foi no DEMAI, eu fiquei 2 anos lá, aí foi lá que eu aprendi a dar aula, lá que eu gostei, assim, senti a paixão de dar aula. E eu percebi lá, assim, que o pessoal não tinha... A equipe era biólogos e geógrafos. Eu era o único pedagogo. E eles não... Agora, na hora de dar aula para educação infantil, eles não tinham jeito. Então, sempre era eu. E aí eu pensei, vou fazer um livro para que esse pessoal possa depois dar aula também, né? Porque eu fico aqui 2 anos e deixar esse materialzinho. Aí eu fiz o primeiro livro, assim, uma historinha para contar... Basicamente, assim, o ciclo urbano saneamento básico, né? De uma maneira bem leve, bem lúdica, né? Com os peixinhos, fiz toda a turma. E depois ela se desdobrou e virou, vou fazer uma série, contar a mesma história, só que, né, esticar em tirinhas em quadrinhos. Essa aí, claro, aí ela tem um carinho também forte, assim. Deixa eu lembrar, foram tantas, Nós temos aqui A Lontra do Contra, outro livro que é... Ilustrado pelo nosso amiguíssimo Kelvin Kino, né? Isso aí, que também é super, um livro super adorado pelos nossos alunos. Eu adoro A Lontra do Contra, A Lontra do Contra. Plantirinhas. Esse eu não lembrava. Esse eu não lembrava também, mas o Nicolas botou aqui para nós. Deixa eu me lembrar, o outro que tinha gostado. O Desenhando com Formas Geométricas. Que é um pouco do que eu estava falando, né? É bem mais ou menos o que eu ensino para as crianças, assim, que é a partir da base das formas geométricas,
Aí Sim. eu ponto de partida pra qualquer coisa, né? E me diz uma coisa, a gente teve enchente aqui no Rio Grande do Sul, que faz agora um ano, né? Um pouco mais de um ano, foi maio, eu acho, né? De 2020. Começou no finalzinho de junho, começou a chuva, mas a enchente mesmo foi comecinho de maio. De maio, então faz um ano. E tu tá escrevendo sobre isso, vai lançar alguma coisa? Nos conta um pouco sobre esse projeto. Eu achei com a historinha pronta, porque a Turma do Guaíba, a série agora que eu tô fazendo em revista quadrinhos, que depois vai virar um livro também, é sobre a mesma história, saneamento básico, desde as etapas assim mais básicas. Parece o microfone tá bom ou tá muito longe? Tá bom? Tá, beleza. E eu tenho essa série, então eu tô fazendo lançando ela assim, em revistas com a parceria de um jornal de bairro lá da Zona Sul, e a gente faz a distribuição gratuita da revistinha, né? E ela tá, então, é uma série que vamos juntar, acho que umas 10 revistinhas que vão formar o livro, contando essa história do saneamento básico. Eu tava com a revista prontinha, se não me engano é a 9ª ou a 10ª, prontinha para lançar, e aí veio a chuva. Aí seguramos tudo, e eu depois fiquei, como é que eu vou lançar uma revista sobre o Guaíba? E não vai trazer... Não vou fazer, então eu tô fazendo agora a história da enchente. Eu já comecei desde então, né, mas o processo foi meio lento, e eu também quero ter bastante cuidado, porque é muito sensível o assunto. Pois é, né? porque causou um trauma muito grande em muita gente, né? Gente. Então, como trazer de forma que não faça a pessoa reviver o trauma. E assim, teve aspectos muito bonitos da solidariedade que a gente pôde ver entre as pessoas, mas é um assunto pesado. E eu gosto, assim, de tentar fazer isso de uma maneira com humor um pouquinho, leve, né? Então eu tô tendo um certo cuidado, assim, pra reescrevo. Já tô na fase, assim, de esboço. E a ideia, então... Eu segurei o lançamento da revista no ano passado pra... Não vou lançar enquanto não fizer essa da enchente. Né? Depois eu volto pra série normal. Mas tô agora, assim... Digamos assim... 50% do trabalho já tá... Do trabalho tá dessa feito. revista já tá... E tu mesmo que vai ilustrar. Sim. Tu já tá fazendo tudo. Já tô ilustrando. Já escrevi... em quadrinho? Em quadrinhos. Tá. E em tirinhas em quadrinhos, que eu me dou esse trabalho. Porque as tirinhas, elas têm, assim, tu tem vários estilos de tirinha em quadrinhos, né? Tirinha sequencial, cômica. Quando às vezes a tirinha, ela termina a história nela mesma. Os 3 quadrinhos, geralmente. Aí tem as tirinhas seriadas, que é uma tirinha, deixa o gancho pra próxima. Sim. E eu tento fazer uma mistura entre as duas, que cada tirinha tem a sua graça, mas deixa um gancho pra construir essa história inteira, né? Fazer digamos assim, um livro com uma história com começo, meio e fim, mas na linguagem da tirinha, que ela tem que ser... Porque daí a gente consegue publicar lá no jornal, que tava, né? Mensalmente, eles não têm espaço pra botar muita coisa, né? E depois a gente recompila tudo e consegue fazer um livro, a revistinha, né? Dá um trabalho grande, mas é muito gostoso. E da onde vêm as tuas ideias para escrever, além desse da Turma do Guaíba, os outros livros que tu escreve, da onde tu tira as ideias? São vivências que tu tens, são experiências que tu enxergas? Da onde vem a inspiração? Eu acho que é uma mistura de tudo. A gente tá falando daquela do futebol, né? Eu sempre fui uma criança, eu lembro dessa historinha que eu fiz, do menino que não fazia gol. Que não sabia jogar futebol, uma coisa assim, não gostava. Porque foi o meu caso, né? Eu na infância, eu nunca joguei futebol. E aí tinha, inclusive, um amigo meu, hoje é tatuador isso também. E nós ficávamos, aí ele, tipo, um zagueiro, outro era goleiro, porque sempre vai pro gol, né? Quem não sabe, né? E nós ficávamos lá parados, enquanto o jogo tava jogando, nós ficávamos desenhando no chão. Uma coisa assim, tomava gol, o pessoal nos xingava. Mas aí, então, essa aí foi uma que eu, vou botar isso aí, porque foi uma experiência, né, que eu tive. Eu sei que que provavelmente muitas crianças passam também e se identificam. Eu tava te falando, né? Um rapaz uma vez me ligou de São Paulo por causa dessa história. Pra dizer que sobrinho dele também não jogava futebol e que adorou a história. Coisa e tal. Então, às vezes tem essas vezes. Às vezes tem algumas cacofonias que eu gosto, alguma palavra assim que... Nossa, eu achei isso muito interessante. Pro título do livro. Aí depois que eu criei o título... O Laerte, o Gato Inerte foi isso. Eu fiz primeiro o título e eu, agora eu preciso justificar esse título, né? Vamos fazer o que o Laerte, o Gato Inerte faz. E aí eu vou construindo assim até ter alguma coerência, né? Sim. E às vezes alguma coisinha assim que tu viu, né? Alguém, alguma coisa de, isso aí... E cores na ilustração. Como é que tu trabalha com as cores? Existe alguma técnica? Tu vai pelo feeling? Eu vou um pouco pelo feeling e também uma ideia de contraste, assim, de tentar fazer se destacar mais, assim, o que eu quero, né? Então tem que criar um fundo um pouco mais escuro, se o personagem for mais claro, depende um pouquinho de onde está a iluminação. Mas às vezes é muito no teste mesmo, né? Vou testando e vendo o que funciona, o que não funciona. Vai é um pouco instintivo, né? Sim. Eu até estudei alguma coisa, mas é mais tentativa e erro. No feeling. Jean, e o que tu diria para autores ou pessoas que querem escrever livros para criança?
para crianças, o que tu diria que é importante prestar atenção na hora de escrever para uma criança? Eu acho que assim, que o que me fez, me alimenta assim, nessa questão de conversar com as crianças. Conversar, porque às vezes a gente fala alguma coisa e quando vê a criança tá entendendo outra, né? E quando tu tá ali na frente, a criança é muito pura, né? Tu vê no olhar dela, ela não tá entendendo, se ela tá gostando, se ela tá achando, não tá gostando, né, tá sendo chato pra ela. Então, eu recomendo assim, realmente, essa troca com a criança, ela é muito rica. É muito rica. Muito. Pra criança, que a gente sabe, assim, porque as crianças, né, elas preenchem o espaço, elas tiram muito proveito disso, mas a gente aprende demais com a pureza delas, né? E elas são tão diretas, são tão... Eu falei, minha terapia foi realmente conversar com as crianças. Né? E tu gosta de ler? Gosto bastante. Sempre gostei bastante. Inclusive tem uma história muito... Eu me dei conta esses tempos. Porque como eu cheguei na escola já sabendo mais ou menos ler, porque eu já tinha alguma base, mas, enfim, era muito tímido, eu me dei conta esses tempos que a minha história com a escrita, ela parou quando eu entrei na escola. Entrei na primeira série, parou porque eu fiquei um pouco intimidado, coisa e tal. Gostava de escrever, de desenhar. Mas aquele ambiente, às vezes, meio... E sabe, eu adoro minhas professoras, mas o ambiente de escola, às vezes, para quem é um pouquinho mais fechado... Sim, para quem é mais tímido e eu sempre digo assim, retraído. Que um professor, vou reduzir a 2 desafios, assim, na sala de aula. Empurrar os que precisam ser, né, motivados e segurar os que precisam ser contidos. Isso no universo, às vezes, de 20 e poucas, 30 crianças, um professor é complicadíssimo, né? Sim. Então, eu tive professores muito legais. Mas eu não tinha... Eu era muito fechado, assim, né? Não conseguia. Então, eu me dei conta, assim, que eu sempre li até entrar na escola. Entrou na escola, deu uma diminuída, eu desenhava bastante ainda, mas... Aí fui diminuindo gradativamente, aí eu também comecei a descobrir o basquete, aí realmente larguei totalmente desenho, leitura, tudo. Quando eu terminei... E te entregou pro esporte. Me entreguei pro esporte. Até hoje jogo aqui com o meu time. Aliás, tá na final da NBA, coisa mais linda de ver. E aí, quando eu terminei o 2º grau, e aí, bom, o que eu vou fazer da vida, né? Daí eu pensei, desenho é uma coisa que eu gosto, né? Sim. E aí eu voltei. Aí eu me dei conta, assim, que, cara, eu perdi muito tempo, porque os desenhistas... Quem desenha não para, eu parei, né? E eu, nossa, o pessoal tá num nível, assim, gigantesco, né? E eu me dei conta que eu precisava ler de novo e ter uma noção um pouco mais... até para estimular a imaginação, assim. Porque eu lembro que quando eu comecei a desenhar, eu não sabia escrever. Eu pegava texto dos outros para ir testando. E aí, nessa de testando o desenho, aí tu pega um texto de alguém, aí tu vai adaptar pro quadrinho, é uma adaptação, nunca vai ser literal. Sim. Aí eu já me via reescrevendo umas coisas. Daqui a pouco, tô reescrevendo aqui. Aí quando eu tava escrevendo eu e preferindo fazer da minha maneira, né? Mas foi terminar o 2º grau, e aí a partir dessa necessidade, assim, de agora o que eu faço da minha vida, aí eu comecei a ler de novo. Então, o hiato de leitor foi o período escolar. Período escolar. Justamente o período que a pessoa deveria estar lendo. Exatamente. Quando eu me dei conta disso, aí eu já estava até cursando a pedagogia. Eu achei, gente, isso Porque o Zeraldo era um que dizia, né? Às vezes, assim, às vezes é mais importante tu saber ler e, claro, ter o hábito da leitura, né? Do que estudar necessariamente um monte de conteúdo. Sim, porque a leitura tu te desenvolve para qualquer área. Exatamente. Né? Não tem nada sem leitura e interpretação. Não adianta matemática, não adianta geografia, química, física, se não souber ler e interpretar. Exato. Tanto é que os questões de matemática às vezes botam umas coisas de interpretação. A pessoa sabe o cálculo, mas erra na interpretação do texto. Claro. Né? E aí tu vê como o teu papel como autor é importante, porque nós, no Elefante, temos várias crianças que passaram a gostar de ler, porque leram o que tu escreveu. Então, olha que bacana, né? Sim, isso me dá uma honra tão grande. Pode ficar orgulhoso, porque assim, não são poucas as crianças que te adoram e adoram ler o que tu escreve. Então, é muito legal. E eu lembro da minha experiência como criança lendo, assim, poxa, se conseguir fazer isso aí é mágico. Né? É muito, muito legal, né? Bom, a gente tá no nosso tempo, é meia hora o bate-papo. Jean, muito, muito, muito obrigada. Olha, eu tô muito feliz, assim, de coração. É muito legal te reencontrar. Tô, assim, muito feliz. Que legal. Bom, agora vamos, né? Agora vamos retomar, né? Vamos voltar pro início, voltar a escrever umas histórias pro Elefante. Poxa, eu vou adorar. Lembra que a gente já tinha umas ideias lá atrás, a gente acabou, né? Fim correria, mas vamos retomar. Vamos nos reencontrar. Bom, já nos reencontramos. E tu viu que legal o escritório novo, o quanto a gente cresceu. Lindo. Bom, imagina, a gente veio do posto de gasolina pra cá. Que legal. Maravilhoso.
Então, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Sheila. Muito obrigado, pessoal. Obrigada Prazer. pelo teu tempo. E para você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, a gente agradece. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.